Agora, Rodrigo, você fez uma reportagem muito legal no UOL hoje, mostrando a disparidade entre as receitas de Fluminense e Manchester City. O City arrecada 10 vezes mais. É isso. Eu vou lembrar que eu sempre faço essa matéria no Mundial, quando chega do brasileiro e ele efetivamente chega na final para mostrar, tentar quantificar um pouco da disparidade, né, que você tem. E no caso do Fluminense, como o Fluminense ele é um clube de boa receita, mas ele não é dos mais ricos do Brasil, e o City está no topo da cadeia alimentar da Europa, a disparidade é bem maior. Quer dizer, a receita do City, que é de 2022 a 2023, foi de 4 bilhões de reais. 800 milhões de dólares, né? 800 e tantos milhões de dólares, enquanto a do Fluminense deve fechar esse ano, a projeção era 450 milhões de reais, tendo o título da Libertadores. Pode ser que seja um pouco mais, pode ser que seja um pouco menos, ainda é uma projeção, mas a média do Fluminense nos anos anteriores é 350 milhões. Então a comparação até é pertinente, porque você tem a premiação tanto da Libertadores quanto da Champions, inflando um pouco a receita dos dois clubes, digamos assim. E aí você vê o tamanho do problema, digamos assim. Você forma um elenco com 4 bilhões de reais. E o outro é formado com 450 milhões de reais ao ano. Então, você percebe aí o tamanho do investimento que você tem em cada time. Por que é isso? Aí tem vários fatores. No caso do City, é TV da Premier League, que é o campeonato mais valorizado do mundo, e tem muita receita comercial, ou seja, patrocínio, licenciamento, essas coisas, que inclusive tem um inchaço do Emirados Árabes, de Abu Dhabi, que tem aqueles contratos de patrocínio, embora o City tenha uma marca valiosa, ela tem muita desconfiança sobre se esses contratos não acabam inflados, porque são empresas de Abu Dhabi, é uma forma ali de burlar o fair play da Europa. Existe muito essa discussão da Europa, porque eles fazem contratos muito grandes de patrocínio com empresas justamente... Por que fair play da Europa? Porque você tem ali uma medida do que é o justo dentro do pagamento de patrocínio. Existem essas regras de fair play dentro da Europa e da Premier League, e em geral os parceiros que são justamente do mesmo lugar onde é a sede do dono do City, fazem contratos muitas vezes mais vantajosos até do que vale a camisa ou outras propriedades de marketing do City. Mas fato está sempre ali no top 5 ali de clubes mais ricos do mundo. É muito grande essa disparidade. Você pega a venda de jogador, que o Fluminense é um bom vendedor no Brasil, ele tira em torno de 90 milhões de reais, 100 milhões de reais por ano, e o City tira 700, 800 milhões de reais por ano. Então tem a ver com a moeda forte, tem a ver com o mercado muito forte, tem a ver com esse dinheiro inchado de Abu Dhabi, nada disso o Fluminense tem, né? Mas a gente sabe aí que é possível dentro do futebol você montar, às vezes, times que funcionam mesmo não tendo esse investimento absurdo. O Fluminense ganhou de times na Libertadores, times que tinham maior investimento do que ele. É que dessa vez ele pega a maior disparidade que tem. Para a gente, em termos de comparação, o Flamengo, quando jogou com o Liverpool, que foi o último carioca contra inglês, a diferença era de 4-1, porque a receita do Flamengo é maior e a do Liverpool é um pouco menor que a do City. Então, a diferença de 10-1 chama atenção, digamos assim. Agora, Rosa, a gente considerando tudo isso, né? Não será um vexame o Fluminense perder nessa final, né? Como já foi em outros momentos do Mundial de Clubes, com brasileiros perdendo na semifinal, por exemplo, que a gente classificou como vexame. Nossa, Domi, de jeito nenhum, né? Aliás, eu nem gosto muito dessa palavra. A gente falou muito semana passada sobre a questão, se o Fluminense, eu apostava até que seria o Al-Ittihad, ou acabou sendo o Al-Ahly. Não, de forma alguma. O Fluminense chega com méritos contra um time, como o Rodrigo já contou aí, é uma seleção. O City já teve momentos na Premier League que ele jogou sem nenhum inglês. Então, assim, são verdadeiras seleções. Olha que tem 2 jogadores de alto nível que já chegaram a ser apontados como melhores jogadores do mundo, que não vão poder participar. Então, assim, o material humano do City é absurdo. E ali o Rodrigo pontuou uma coisa interessante. Quem era o City, por exemplo, há 10, 15 anos atrás, quando não tinha todo esse investimento? É um time que despontou agora, que tem o treinador mais badalado, se não um dos mais bem pagos do futebol mundial, um dos mais vitoriosos, que pode chegar em qualquer momento, ele pode falar, eu quero tal jogador. Esse problema de falta de jogador não tem. Então,
colocando tudo isso na balança, o Domi, já é uma grande vitória para o Fluminense chegar a essa final. E chega a essa final, por mais que nós estamos dizendo aqui 60-40, 70-30, que são probabilidades, a gente, às vezes, são opiniões, são enquetes, a gente sabe que todo esse cofre avantajado, todo esse dinheiro que não vai entrar em campo, entra em campo a qualidade dos jogadores, a qualidade que o City consegue ter essa qualidade justamente porque tem condições de montar um time grandioso como esse, mas 11 contra 11, e se é expulso um jogador, se acontece alguma coisa, acontece um pênalti, ou se o Fluminense segura e leva para as penalidades, então existe essa possibilidade, mas vexame jamais, Domi, vexame jamais. Eu acho que nós temos que aplaudir o Fluminense por ter tido essa campanha e chegado pela primeira vez a uma decisão de Mundial, assim como o City. Eu acho que tem uma coisa que a gente pode ver também nessa final, muito legal, é como o Diniz vai fazer aquela pressão para os jogadores, né? Que provavelmente vai ser divirtam-se e tal, vocês estão jogando contra um dos melhores times do mundo, eles têm 10 vezes mais dinheiro do que a gente, pode servir como uma motivação a mais. Eu tô apostando no Fluminense, torcendo para o Fluminense, e talvez quebre a cara, mas vou quebrar a cara torcendo. Eu sou uma dinizista em construção aqui. Quero saber de vocês que estão escutando a gente, qual a porcentagem vocês colocam de favoritismo para o City ou para o Fluminense? Você falou 60-40? 70-30, Rosa? Não, eu ontem, no fim de papo, eu tava com 60-40. Aí o Tino falou assim: que isso, Rosa? É 75-25. Eu falei, não. Olá. Aí depois veio o pessoal lá da Universidade Federal de Minas Gerais falar que qual é a probabilidade, né? Mas assim. Mas isso vai ser difícil, Felizmente. né? Que eles fazem projeção em cima dos jogos que já aconteceram com aqueles adversários. O Fluminense nunca pegou o City, né? Nunca pegou. Vai ser difícil fazer a Quero projeção. saber da Universidade Federal do nosso chat aqui. Quem que vocês acham que é favorito? E aproveita para deixar o like. Boa. O Pepe falou o seguinte sobre o Fluminense, abre aspas. Tá muito bem, é o futebol brasileiro de muito tempo. Sempre lembro do meu pai me dizer que os brasileiros jogam de forma bem lenta, todos juntos com a bola, passes curtos e de repente, no último momento, arrancam rapidamente e parece que é a essência. E aí um outro trechinho do que ele disse. É a escola brasileira, jogam muito bem com a bola, se juntam muito, tem jogadores de qualidade, André, Ganso, tem uma vaga ideia. A partir de amanhã, né, que hoje, vou me concentrar no Fluminense para ver o que temos que fazer. O que você acha, Rodrigo? Você acha que ele ficou impressionado mesmo com o Fluminense ou o Guardiola só falou o que era possível falar nesse momento, né? Eu acho que a gente tem que se concentrar também no que ele falou, tem uma vaga ideia. Ele não estudou a fundo o Fluminense, a verdade é essa. Ele está falando, não vou dizer que de orelhada, mas ele tem uma percepção, ele sabe ainda bem pouco a respeito do Fluminense, né? Ele falou ali uns conceitos muito básicos. De que tem um jogo de aproximação, que tem o André, que tem o Ganso, alguma coisa ele se informou e viu, mas foi pouco, como ele mesmo deixou claro, que tem uma vaga ideia. Até me surpreende um pouco, não por ele ser adversário do Fluminense, porque assim, é normal os times europeus chegarem e estudarem os times brasileiros, ou quem eles venham a enfrentar na final do Mundial, um pouco antes, eles estão envolvidos ali, eles cuidam um pouco dessa competição com antecipação. Eu só fiquei um pouco surpreso porque o Guardiola não teve mais curiosidade de ver o esquema do Diniz, porque tem essa coisa de uma inovação, de uma forma diferente de jogar, e ele é um cara que costuma se interessar. Já foi perguntar, não é a primeira vez que pergunto para ele sobre o Diniz, e ele já demonstrou que ele viu alguma coisa, mas ele ainda tem uma vaga ideia, ele ainda não tem uma... Certo? Inclusive, quando a gente já viu ele falando sobre coisas que ele já estudou a fundo, ele fala de uma forma muito mais elaborada, né? Ele estava falando sobre a aproximação, estilo brasileiro, de uma forma, podemos dizer, um pouco superficial ainda sobre o que é o Fluminense. Eu acredito que agora ele vai estudar melhor e tal, vai dar uma olhada e vai entender ali quais são os pontos fortes do Fluminense. Eu só acho que essa coisa da essência do futebol brasileiro, a gente tem uma imagem de que a essência do futebol brasileiro é esse jogo de aproximação, de toque de bola e tal, mas o jogo do futebol brasileiro tem vários aspectos, né? Um país bem grande, né? Não é do tamanho da Europa. Então tem diversidades grandes aqui no Brasil de estilos, né? Não é uma cara só. Essa é a cara do Fluminense que acaba sendo identificada com o que é, digamos assim, o símbolo do futebol brasileiro, porque times como
Você pega o time de 70, de 82, tinham essa característica da aproximação, do passe curto, de repente uma virada, isso que o Guardiola comentou, né, de você tem aproximação e de repente acelera o jogo, de repente. Que o time dele até é um time também que não acelera o tempo inteiro, tem pausas, mas é de uma forma completamente diferente da que joga o Diniz. Mas eu acho que vai ser muito curioso e é uma história muito legal, né, ter esse confronto do Diniz e do Guardiola, que são jeitos diferentes de pensar o futebol, né? Aqui no nosso chat tá muito bom as porcentagens. O Nico falou que é 88,5% de chance para o City. Me leva na vala. 99,99 vezes 0,01. E João Scaloni, 95% para o City, 5% para o Fluminense. Olha lá, vamos ver, hein, gente? O inesperado pode acontecer. E hoje tem novidade aqui no UOL, lembrando, quadro novo com o André Hernan, meu amigo, a gente trabalhou juntos na Globo, legal demais. Ele vai trazer entrevistas coletivas exclusivas. E a de hoje é com o Júlio Casares, hein, presidente de São Paulo, chama Zona Mista do Hernan e é logo depois que acabar o News Sport. Então você não precisa nem sair daí, você só continua no mesmo link e já vai direto. Fechado? Anotado? Agora, passando para o próximo assunto, a Conmebol realizou ontem o sorteio da fase preliminar da Libertadores. O Botafogo vai enfrentar ou a Aurora da Bolívia ou o Melgar do Peru, enquanto o Red Bull Bragantino vai jogar contra o Águilas Douradas da Colômbia. Até aí, tudo bem. O problema é que se eles passarem, eles se enfrentam e aí só um vai poder ir para a fase de grupos. O botafoguense, Rosa, não tem um dia de paz. Sabia que você vinha com algo do gênero, né? Realmente não tem um dia de paz. Nós debatemos ontem no fim de papo sobre isso. E olha, Domi, eu falei nos programas aqui com você, assim, a gente falava assim, o Botafogo estava ali em segundo lugar, a gente já estava jogando a toalha, dizendo que o Botafogo não ia conseguir o título. Aí depois a gente falou, às vezes de brincadeira, mas depois a gente falou sério, né? O Botafogo não vai pegar nem G4, hein? E acabou acontecendo. E a ladeira abaixo. E agora, eu até falei já com amigos, eu acho que o Botafogo não vai encarar essa Libertadores, viu? Vai parar se pegar o Red Bull, que não tem essa pressão que vai para cima desse elenco do Botafogo. Olha, você pode até jogar na enquete aí, quem é favorito nesse confronto, num potencial confronto entre Botafogo e Red Bull Bragantino. Realmente, concordo com você, o Domi, botafoguense que vai terminar o ano de cabeça inchada, pode passar o carnaval, que se eu não me engano acho que é 22 ou 20, próximo ao meu aniversário, né, 23 de fevereiro, deve ser um dos confrontos, né, quando vai começar essa pré-Libertadores, o Botafogo vai ter problemas sim. Vamos ver que elenco que eles vão ter, né? Eu acho que depois a gente vai falar assim, que elenco que o Botafogo vai ter para esse começo de temporada. Vai ser dificuldade se pegar o Bragantino, sim, que vai vir um time muito mais bem montado e até com investimento, já que deve perder jogadores, Domi. Mas aí, qual que é a sua porcentagem, Rosa, para esse confronto? 60-40. Pró Bragantino. E a sua, Rodrigo? Primeiro o Botafogo precisa passar do Aurora ao Melgar, né? A gente viu o Botafogo na Sul-Americana, ele teve sérias complicações, não foram confrontos fáceis, né? E foram contra times ali que não eram muito votados. Teve dificuldade contra Palestino, Patronato, enfim. Não foi uma coisa que o Botafogo passeou na Sul-Americana, né? Então, primeiro ele precisa passar, é provável que passe, né? É favorito, diante do Aurora e do Melgar, mas assim, ou do Melgar, mas primeiro precisa passar, e aí, em chegando contra o Bragantino, eu acho difícil ainda de fazer essa projeção, porque a gente não sabe como que vai estar o Red Bull é mais estável, né? Vai ter uma venda ali do Léo Ortiz, uma ou outra coisa, mas o time deve se manter. O Botafogo a gente ainda não sabe, vai ser o mesmo time? E como é que vai estar o time de cabeça? O Thiago Nunes vai remontar o Botafogo? Vai montar de uma outra forma? Não era o estilo que o Botafogo montou na última temporada, pelo menos no início de Luiz Castro e tal, era totalmente do que é o costume dos times do Thiago Nunes, né? Então eu tenho dificuldade de saber que Botafogo é esse que vai entrar na Libertadores, para saber fazer qualquer projeção, digamos assim. Mas eu acho que
Se vier a ter o Botafogo e Red Bull, vai ser, no mínimo, deve ser equilibrado. Agora, é difícil saber, porque os dois, o Red Bull é mais previsível, o Caixinha ficando e o elenco ficando deve ser esse time, mas o Botafogo, ainda que mantenha o elenco, vai ter um técnico novo, que agora vai, de fato, botar o estilo dele. É difícil saber qual é esse Botafogo que vai enfrentar o Red Bull. Qual